Bom, como a gente está falando, o processo de organização de um serviço ele pode ser pensado através de 5 dimensões de qualidade. A forma como cada uma dessas dimensões vai se comportar depende muito da maneira como o consumidor espera aquele serviço. O que as organizações vão tentar pensar é qual o nível, qual dessas 5 dimensões é mais importante para o meu consumidor e qual é o nível de experiência que eu quero oferecer para ele em cada uma delas. Tá? A partir desse processo, eu vou planejar o meu serviço e tentar entregar o melhor para o meu cliente. Vamos entender cada uma dessas dimensões, que talvez fique mais fácil começar a ilustrar e começar a entender o funcionamento de cada uma delas. São 5. A primeira delas é fiabilidade. A fiabilidade é a capacidade de você entregar o serviço exatamente da forma como você planejou, tá? Sem variações ou sem grandes diferenças. A princípio, você pode imaginar que a fiabilidade ela é algo que deveria ser sempre extrema, ou seja, eu vou entregar sempre ao meu consumidor exatamente aquilo que eu planejei e que eu prometi. No entanto, o que a gente percebe na prática é que existem situações em que um baixo nível de fiabilidade é algo bom, é algo positivo. Vamos citar 2 exemplos. Um exemplo de uma experiência de serviço em que o consumidor espera um alto nível de fiabilidade. A compra de uma passagem aérea. Quando você compra uma passagem aérea, você firma um acordo, né, firma um contrato com a empresa onde você diz o seguinte: a empresa tal vai lhe levar da cidade A até a cidade B, saindo do aeroporto tal a tal hora, chegando na outra cidade a tal hora, num voo direto que vai levar tanto tempo de deslocamento. Então, esse é o acordo que você firma com a empresa de transporte quando você compra uma passagem aérea. O que você espera é que essa entrega siga exatamente aquilo que foi planejado. O voo não vai poder sair 5 minutos antes nem 5 minutos depois. O voo não pode chegar e dizer, olha, eu vou sair de Recife, mas mudei de ideia, o voo agora vai sair de João Pessoa, vão todo mundo para lá. Ou eu comprei um voo até São Paulo e no meio do caminho o piloto decide dar uma paradinha no Rio de Janeiro porque ele estava afim. Então, assim, não dá, não pode. É um tipo de experiência que você espera um altíssimo nível de fiabilidade. Tem que ser cumprido exatamente aquilo que foi prometido. Agora, existem outras experiências de serviço que você pode esperar um nível de fiabilidade menor. Na verdade, você até gostaria que o seu prestador de serviço não ficasse preso a um roteiro ou preso a um padrão de serviço. Um exemplo é uma consulta médica. Se você vai no médico e você tem a sensação que o médico está tratando você como ele trata todo mundo, que é aquele negóciozinho assim robotizado, ele passa 10 minutos com cada paciente, nem 1 minuto a mais, nem 1 a menos. Ele chega, ele nem olhou para minha cara, ele perguntou meu nome, pegou minha ficha, perguntou quais os meus sintomas, fez um prontuário, deu um medicamento e mandou ir para casa. Esse cara é terrível, ele é um péssimo médico. Ele não conversou comigo. O que você espera no caso de um serviço de um médico é justamente um baixo nível de fiabilidade. O que você espera é que o médico atenda cada pessoa como uma pessoa única, que ofereça para cada um uma experiência de serviço singular. Então, os extremos da fiabilidade é você fazer sempre igual e você fazer algo diferente e único para cada pessoa. Então, vão existir experiências de serviço que você espera que todos sejam tratados de forma igual. Vão existir situações em que você espera receber um tratamento diferenciado e que cada pessoa seja vista como algo, como uma pessoa diferente, que tem uma necessidade diferente e que tem uma busca por uma experiência diferente. Então, o processo de planejamento de fiabilidade deve levar em consideração o seguinte: qual é o padrão ou qual é a regra do serviço que eu quero entregar ao meu consumidor e até onde eu estou disposto a quebrar essa regra. Um exemplo simples. Você chega a um restaurante e você pede um prato. E aí, na hora que você pede o prato, você chama o garçom e diz: faz uma gentileza, ao invés de tu me mandar purê, pede para trocar por batata frita, pode ser? Esse é um nível de situação. Quando você vai a um restaurante, você compra um prato, né, você faz um pedido, você espera que seja entregue exatamente aquilo que está descrito no cardápio. Né? Agora, o restaurante ele deve ter algum nível de flexibilidade para fazer pequenas adaptações. Você não vai chegar lá e dizer, olha, me dá um galeto completo e depois chama o garçom e faz, o seguinte, em vez do galeto, manda uma picanha só para trocar um pelo outro.
Não rola, né? Mas se você chegar para eles, ó, dá um galeto completo. Agora, no lugar do purê, manda uma batata frita, ele tem que ter algum nível de flexibilidade para conseguir atender a pequenas, a pequenas mudanças de necessidades do consumidor. Então, o que você vai pensar numa discussão de serviço é o que é o que eu pretendo entregar, na maioria das vezes, qual é o meu nível de fiabilidade padrão e qual é a minha margem de tolerância para que eu possa adaptar o meu serviço à necessidade do meu consumidor. Eu chegar para os meus alunos e dizer, minha aula vai ser sempre das 7 às 9h45. Começaria às 7 pontualmente e terminaria às 9h45. Quem não tiver quem chegar depois das 7 ou sair antes do horário, leva falta. E aí não levar em consideração, por exemplo, que muitos de vocês vêm de transportes de outras cidades, que só podem chegar na aula por volta das 7h30, que precisam sair um pouco antes, em torno de 9h30. Então, eu estou sendo rigoroso demais em relação às regras, em relação àquilo que foi planejado, e estou desconsiderando a necessidade do meu consumidor. Beleza? Fiabilidade, tranquilo? Vamos para o segundo item, capacidade de resposta. A capacidade de resposta nada mais é do que você pensar o quanto o meu cliente está disposto a esperar pelo meu serviço. Quantas experiências de serviço eu consigo entregar ao mesmo tempo. Quando você vai... Uma coisa bem interessante sobre capacidade de resposta é você imaginar o seguinte, quando você chega a um prestador de serviço e ele promete a você um prazo para a execução da tarefa. Então, você chega e leva o seu celular para fazer um reparo. E aí, quando você deixa o seu celular na assistência técnica, a pessoa diz o seguinte, olha, o produto vai ficar pronto em 3 dias. Depois de 3 dias, você volta lá e não está pronto. Não, porque veja só, chegaram muitos pedidos no meio e a gente terminou tendo uma sobrecarga aqui de trabalho, eu não consegui fazer, mas eu vou entregar daqui a mais um dia ou 2 dias. Independente do que aconteceu no meio do caminho, ele errou porque ele não conseguiu mensurar a sua capacidade de resposta. Um prestador de serviço ele tem que saber o quanto tempo leva ao processo de prestação de serviço que ele oferece e quantas experiências de serviço ele consegue atender ao mesmo tempo, ou dentro de um intervalo de tempo, para que ele possa planejar de forma eficiente o tempo de espera do cliente em relação ao novo serviço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Outro exemplo fácil de entender capacidade de resposta é um restaurante. Quando você vai num restaurante no meio da semana, é muito provável que os pratos eles saiam mais rápidos, porque durante o meio da semana, a quantidade de clientes que frequentam o restaurante tende a ser menor. E aí, você tem lá um restaurante, um salão com 15 mesas, com 5, 6 mesas ocupadas e 2 garçons. 2 garçons, um cozinheiro, uma pessoa lá dentro ajudando, e você consegue dar conta. No entanto, quando chega o final de semana, além das 15 mesas estarem ocupadas, existem mais 4 pedidos sendo feitos para delivery. Eu tenho lá 2 motoqueiros esperando para fazer a entrega, e eu permaneço com 2 garçons, um cozinheiro e um ajudante. O que é que vai acontecer? O tempo de resposta, ou seja, o tempo de entrega do meu serviço vai aumentar significativamente. E aí eu vou terminar gerando insatisfação do meu consumidor. Outro exemplo de capacidade de resposta é quando você vai no banco para fazer um pagamento e aí, não por acaso, o horário que a maioria das pessoas conseguem ir ao banco é no horário do almoço, então você precisa ir lá no banco no horário do almoço para resolver um problema com o seu gerente. Só que, não por acaso, todo mundo sai para almoçar naquela hora. Aí você fica lá sentado esperando, passa 40 minutos, 50 minutos, porque só tem uma pessoa atendendo, de 5 guichês, uma pessoa atendendo e um monte de gente lá esperando, porque é o horário que todo mundo foi ser atendido e o horário em que a empresa diminuiu a sua capacidade de resposta. Diminuiu a quantidade de pessoas que está atendendo ao mesmo tempo. Então, o planejamento de capacidade de resposta deve levar em consideração o seguinte: quais são os períodos do dia em que o meu serviço tem maior procura? Durante esses períodos do dia em que meu serviço tem maior procura, eu tenho que ter uma maior capacidade de resposta, ou seja, ter uma maior quantidade de pessoas disponíveis para atender o meu consumidor. Durante uma semana, quais são os dias em que o meu serviço tem maior procura? Então, eu tenho que pensar isso e aumentar minha capacidade de resposta nos dias que há maior procura. Durante um mês, quais são as semanas ou os dias que possuem maior procura? Durante um ano, quais são os meses que meu serviço tem maior procura? Então, o planejamento de capacidade de resposta leva em consideração você planejar
o quanto você vai entregar de serviços ao consumidor durante um período de tempo. E ter a hombridade de esclarecer ao seu consumidor situações em que o tempo de atendimento vai ser maior do que o habitual. É você chegar numa agência bancária entre os primeiros 10 dias do mês, que todo mundo sabe que do dia 1 ao dia 10 no banco é um inferno, é você chegar numa agência bancária nos primeiros 10 dias e o seu gerente ou qualquer pessoa chegar e dizer, olha, senhora, veja só, nesses dias o atendimento, a procura aumenta significativamente. A gente está deixando todas as pessoas disponíveis para atender. No entanto, nesses dias, o tempo médio de atendimento leva 1 hora. Agora, se o senhor vier aqui do dia 15 em diante, esse tempo médio cai para 15 minutos, porque a quantidade de pessoas costuma diminuir. E aí o cliente ter a opção de escolher entre esperar mais naquele momento ou voltar numa hora ou voltar num dia em que a capacidade de resposta seja maior e ele consiga ser atendido mais rápido. É você chegar no restaurante e o garçom chegar para você e dizer o seguinte, olha, esse prato que você pediu leva 1 hora para sair. O senhor gostaria de esperar? Ou existe essa outra opção, que é um prato que sai mais rápido, que com 20 minutos eu consigo trazer o alimento para sua família. Pior é o cara ficar enrolando. Tá saindo. Não, eu já vou procurar. Não, só um instantinho, eu vou ver ali, mas já está quase pronto. Essa enrolação é que chateia mais o consumidor. Então, você tem noção de quantas pessoas você consegue atender, o tempo médio de atendimento do seu serviço e a capacidade de resposta de acordo com a sazonalidade do seu serviço. Essa sazonalidade pode ser dentro de um mesmo dia, horários em que a procura é maior, dentro de uma semana, dias em que a procura é maior, dentro de um mês, semanas que a procura é maior, dentro de um ano, meses que a procura é maior. Mas você tem um planejamento de entender, para entender que existem momentos que você vai ter que aumentar a sua capacidade de resposta ou explicar ao seu consumidor que o tempo de atendimento vai ser maior e que ele vai ter que esperar um pouco mais. E que você consiga dar prazos que sejam reais e factíveis. Não adianta você prometer para a pessoa que vai entregar o celular dele consertado em 3 dias e demorar 5 ou uma semana para poder entregar. Certo? Seguindo. A terceira dimensão de qualidade é confiança ou assurance, que também pode ser traduzido como segurança. Confiança ou segurança, ele estabelece 2 critérios, tá, de confiança e segurança. O primeiro é você transmitir ao seu consumidor confiança no que você está fazendo e segurança naquilo que você está fazendo. Tá? Quer ver uma situação extremamente chata? É você chegar no estabelecimento, você chega numa loja, aí você chega lá uma vendedora para lhe atender, né? Chega lá Polly para lhe atender. Aí, Polly, me diga uma coisa, quanto custa esse laço de fita? Aí ela faz, só um instante, senhor. Aí, tá, senhor, quanto é que custa esse laço de fita? Custa R$5. Ah, senhor, custa R$5. Tá bom, Polly, obrigado. E esse fone de ouvido, quanto custa? Só um instantinho, senhor. Tá, senhor, quanto é que custa esse fone? Na segunda vez que ela faz isso, você já percebe que ela não sabe nada do que ela está fazendo. E a partir do momento que você perde toda a confiança no seu prestador de serviço, toda a avaliação que você tem sobre o desempenho dele vai para o chão. Então é necessário que o prestador de serviço esteja capacitado e preparado para oferecer a melhor experiência possível. Então esse processo de preparação, esse processo de capacitação, ele faz parte da dinâmica de serviço. E aí eu tenho que imaginar o seguinte: esse é meu prestador de serviço, quais são os níveis de interação que ele vai ter com o meu consumidor? Então, Polly é a vendedora. Se Polly é a vendedora, qual o nível de conhecimento e qual o nível de informação que ela tem que possuir para que ela consiga entregar um serviço de qualidade ao meu cliente? Tássio é o gerente da loja. Se Tássio é o gerente da loja, então qual o nível de conhecimento e informação que Tássio tem que possuir para entregar um bom serviço e também auxiliar a sua equipe de vendas? Então, Polly é palco, eu sou cliente, eu sou público. Vai existir um nível de interação. Tássio é bastidores. Então, é possível que haja interação entre eu e Tássio, quando eu fico chateado com o Polly e peço para falar com o gerente, mas também vai existir interação entre Polly e Tássio quando ela, enquanto vendedora, precisa da ajuda dele, enquanto gerente. Então, qual o nível de conhecimento, qual o nível de formação, qual o nível de qualificação que cada um desses colaboradores precisa possuir? E eu não estou falando só de qualificação técnica, mas também de conhecimento sobre a dinâmica do serviço, para que ele consiga entregar um bom serviço ao meu cliente. Beleza? Além desse processo de confiança e segurança, existe também uma preocupação que hoje está muito atrelada à segurança da integridade física
ou no caso de serviços digitais, da integridade dos dados do consumidor. Então, eu vou até a loja para tentar ser atendido e Sheila vai me atender lá. Só que é o seguinte, a loja onde Sheila trabalha é um lugar estranho, sabe? Um bairro mais distante. Eu parei meu carro, achei que, de repente, eu posso não estar seguro ali, ou então eu levo o meu carro para uma oficina lá, onde Moisés me indica, e quando eu chego lá na oficina que Moisés me indicou, paro o meu carro, eu acho as pessoas estranhas, eu não fico confiando, sabe? Eu vou deixar meu carro aqui, mas onde é que vocês vão guardar meu carro? Não, não, deixa ele em qualquer canto enquanto está fazendo o serviço. As pessoas têm que sentir segurança, não só nas informações que estão sendo transmitidas, mas confiança na integridade física daquilo que eles compram, daquilo que eles consomem, tá? Do produto ou do serviço que está sendo executado. Só dando um exemplo, tá evitando dar alguns exemplos, mas assim, meu computador, esse que eu estou usando aqui para dar aula para vocês, ele quebrou, né? Tava com um problema. A tela estava quebrando, estava abrindo, né? Aí eu comecei a procurar prestadores de serviço para fazer o reparo. E aí eu encontrei uma pessoa conhecida que fazia o reparo da tela do notebook. Aí eu falei com a pessoa, disse, olha, eu preciso fazer esse reparo, mas eu preciso com urgência, porque eu uso o computador para trabalhar, não posso ficar muito tempo sem o computador. Aí ele disse, não, eu consigo fazer, isso foi no sábado. Eu disse, se eu te entregar o computador no sábado, você consegue me devolver quando? Na segunda, no máximo? Ele disse, não, eu dou um jeito. Tá bom, dá um jeito, então vamos fazer. Aí, só que Recife está em lockdown, né? Então eu não posso sair de casa e o cara morava num bairro mais distante. Aí eu contratei um serviço do motoboy, né? Aí mandei o motoboy pegou o computador aqui em casa e levou para o cara fazer o serviço. Aí, tipo, em 2 horas ele entrou em contato comigo novamente. Ó, serviço pronto. Pode vir buscar. Nessa primeira situação, ele errou quando ele planejou de forma ineficiente a sua capacidade de resposta, né? Então, ele tinha em mente que levaria 2 dias ou 1 dia e meio para fazer o conserto do meu computador, quando na verdade ele levou 2 ou 3 horas para conseguir fazer o reparo. Se ele tivesse dito para mim logo no começo que conseguiria fazer 3 horas, a chance dele me convencer a fazer o serviço com ele era maior, e talvez ele até me convencesse a pagar mais caro por isso, porque eu tinha um sentimento de urgência, eu precisava da máquina logo. Mas ele disse que fazia 1 dia, 1 dia e meio, a gente negociou um preço e ele fez em 3 horas o serviço. Então, ponto negativo para ele, por não ter conseguido planejar de forma eficiente a capacidade de resposta dele, ele podia ter perdido o serviço. Se de repente eu tivesse encontrado uma pessoa que dissesse para mim que fazia em 5 horas, eu tinha pago para fazer com ele, em vez de essa pessoa que eu fiz o serviço. No entanto, ele conseguiu ser mais rápido, então ele até contornou de forma positiva a situação, me entregando a máquina mais rápida. Aí, quando ele terminou o serviço, eu mandei para ele o computador às 3 da tarde, quando deu umas 5 para 6 horas, ele disse que estava pronto. Aí eu acionei o serviço de motoboy, mandei o motoboy buscar. Na ida, o motoboy levou cerca de 25, 30 minutos para deixar o meu computador lá, o cara fazer o reparo. Na volta, o motoboy levou quase 1 hora e meia para devolver meu computador. Eu já estava desesperado, já tinha ligado para Deus, Mundo e Raimundo, já tinha ligado para o cara 200 vezes, porque no serviço do aplicativo você vai mapeando, né, o mapinha lá onde o motoboy estava, e parecia parado ele lá, meia hora parado, só deixava de cargas d'água ele estava, com o meu computador, né? E eu começava a ligar, porque lá no aplicativo aparecia o número de telefone do cara, ligando, e o cara não me atendia. Aí o que acontece numa situação como essa? Vai ao chão o sentimento de confiança que eu tinha em relação àquele serviço. Era a primeira vez que eu usava aquele serviço de motoboy, tinha sido até a indicação da minha irmã. E, de repente, a experiência primeira que levou o computador tinha sido boa, mas a experiência da volta foi negativa. O cara levou 1 hora e meia para devolver meu computador. Então, no final das contas, eu terminei saindo com uma experiência boa do meu prestador de serviço, que fez o reparo do meu computador, mas com uma experiência negativa da empresa de motoboy, porque na hora da entrega ele demorou muito mais do que o previsto,
Porque se tivesse existindo algum problema por conta do horário, qualquer coisa desse tipo, e ele tivesse uma capacidade de resposta e tivesse me avisado, olha, por conta do horário, já são mais de 19 horas à noite, o tempo de atendimento é mais demorado. A gente demora mais para devolver. Ou se ele tivesse atendido minhas ligações, nas vezes que eu liguei para ele, olha, senhor, aconteceu um problema na minha moto, eu estou abastecendo a moto, sei lá, qualquer coisa, mas eu estou indo a caminho, eu tinha me sentido mais seguro, eu estava mais tranquilo, mas eles falharam nisso. Então, foi uma experiência que, no final das contas, terminou sendo negativa. Jéssica está até falando aqui, por outro lado, se o prestador de serviço tivesse dito para mim que ia entregar a minha máquina em 3 horas e não ficasse pronta, eu ia ficar insatisfeito, eu ia ficar puto. O termo é isso, eu ia ficar muito chateado, porque ele ia prometer para mim algo e não ia conseguir cumprir. Ele errou no planejamento dele. Se ele tivesse dito que esse tipo de... Porque eu tirei fotos, mandei para ele a situação do computador. Se ele tivesse dito para mim, olha, eu levo 6 horas para fazer e tivesse me entregue em 3, eu entendia que, de repente, o processo era mais simples do que ele imaginava na hora que ele recebeu a máquina. Mas quando ele diz que leva 1 dia e meio e me entrega em 3, é mais ou menos aquele cara, tipo mecânico de carro, que você deixa o carro lá, o cara diz, não, olha, 2 dias eu lhe entrego, o serviço leva meia hora. Ele manda entregar em 2 dias, porque se for chegando outras coisas no meio do caminho, ele vai fazendo e deixa o seu carro lá. E aí ele faz de última hora, na hora que você vai lá buscar. Então, eu não sei se era mais ou menos essa vibe. Tipo, ele pegou o meu pedido, de repente ele tinha uma meia dúzia de pedidos no meio do caminho, que ele imaginava que ia fazer, mas de repente não chegou, qualquer coisa desse tipo, ele decidiu em meia horinha resolver o meu e depois me entregar e voltar às outras coisas que ele estava fazendo. Então, são situações que a gente tem no dia a dia e que você, quando entende essas dimensões de qualidade, você consegue analisar de forma mais objetiva a experiência que você está tendo, né? Se aquela pessoa está sendo eficiente ou não no que está entregando, se aquela pessoa está transmitindo confiança ou não no serviço que ela está lhe oferecendo, se o tempo de espera é condizente ou não com o tipo de serviço que está sendo trabalhado, se o nível de fiabilidade está sendo ou não cumprido. Então, tudo isso faz parte do que é visto. Mas ele está dizendo o seguinte, mas não seria a questão dele não saber o problema do computador? Eu concordo. Por isso que eu disse que, de repente, porque quando eu disse a ele qual era o problema, eu disse, olha, a tela do meu computador está quebrando. Então, eu preciso fazer um reparo na tela. Não é o LCD, não é a tela mesmo, é a carcaça. Né? A tampa do computador estava quebrada. Eu não conseguia abrir ou fechar a tampa do meu notebook, porque ela estava toda quebrada do lado, ela estava abrindo do lado. Aí eu disse, tem como reparar? Eu tirei um monte de fotos dele, assim, abrindo lá, de banda, não sei o que, e mandei. Aí ele disse, não, a gente faz o reparo. Eu abro tudinho, eu conserto por dentro a carcaça do computador, eu faço isso, aquilo, outro, fica com as marquinhas, mas funciona, dá tudo certo. Trocar a carcaça custa X, fazer o reparo dessa custa 1/3 de X. Eu disse, é o reparo dessa mesmo que eu quero fazer. Então, ele sabia qual era o serviço que ia ser feito. Ele podia ter uma noção do tipo, leva 5 horas, leva 6 horas para fazer. E aí, quando ele abrisse a máquina, ele disse de repente, mas ele que era mais simples. Na verdade, nem foi, porque ele teve até que trocar uma outra peça no meio do caminho. Ele me mandou uma foto dizendo, ó, teve outra coisa aqui que quebrou, posso trocar? Eu disse, homem, troca, já está aí. Mas ele tinha que ter uma noção de quanto tempo leva para fazer aquele serviço. Então, aquele serviço leva 5 horas. Então, ele ia chegar para mim, olha, em média, leva 5 horas. Se na hora que eu abrir, eu perceber que é mais simples, eu faço mais rápido. Se na hora que eu abrir eu perceber que a bronca é maior, talvez eu demore um pouquinho mais. Mas, em média, leva 5 horas. Ele disse para mim que levava 1 dia e meio. Não, se ele me entregar hoje, ele entrega segunda-feira de manhã. Então, tipo, ele jogou para cima o prazo. Tipo assim, se eu tiver sem saco, se eu tiver sem tempo, ou se eu tiver com outra coisa para fazer hoje e amanhã, eu faço. E quando der, eu paro para olhar a máquina dele. Tá? E, de repente, aí, quando ele chegou, ele, sei lá, bateu um espírito bom nele, e ele foi lá e mexeu e resolveu rápido. Então, ele tinha que ter uma noção. Ou então ele chegar e dizer, olha, leva 5 horas, mas eu já estou com 3 outros serviços em execução agora. Ou seja, eu só vou conseguir pegar na sua máquina amanhã, meio-dia. Aí vai levar 5 horas para fazer, significa que na segunda-feira de manhã eu lhe entrego. Mas isso faz parte do planejamento de capacidade de resposta. É você ter uma noção clara do tempo de execução do seu serviço e a demonstração de confiança, de você transmitir de forma segura informações para o seu consumidor. Para mim foi ótimo. Ele me entregou antes. Se a experiência tivesse sido negativa, ou seja, tivesse chegado na segunda-feira de manhã e ele não tivesse me entregue, eu estaria ainda puto, ligando para ele, mandando mensagem, reclamando. Né? Para mim foi bom.
O que eu ressalto é que ele poderia ter perdido o cliente. Nesse meio tempo, eu estava falando com 2, 3 pessoas, eu estava falando com outros prestadores de serviço e decidi fechar com ele, mas se uma outra pessoa tivesse dito, mande agora que eu lhe entrego amanhã de manhã, ele tinha me prometido na segunda de manhã, era sábado. Se a pessoa tivesse dito, eu lhe entrego domingo de manhã, eu tinha feito com outra pessoa e não com ele. De repente ele tinha perdido o serviço simplesmente porque ele não soube planejar o tempo de resposta dele, ele não soube planejar a capacidade de atendimento dele. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Vocês, enquanto consumidores, terem isso em mente. Vocês, enquanto mercadólogos, pessoas que vão planejar experiências de serviços, têm isso em mente. É preciso ter noção do tempo de atendimento e do tempo de resposta para um serviço. Tá? Deu para entender confiança também, né? O quarto item é empatia. Empatia é um negócio complicado, porque empatia parte do princípio de você se colocar no lugar do outro, né? Então, entender a necessidade do seu cliente e se colocar no lugar do outro. Qual o principal desafio para conseguir empatia? Hoje, quem trabalha em vendas vai saber bem o que eu estou falando. Hoje é muito comum, quando a gente é da área de vendas, você ter cursos sobre como vender. Eu falo isso porque, assim, eu já fui convidado a dar cursos de venda e eu já dei alguns. Mas as pessoas são convidadas a receber, as pessoas recebem cursos de como vender. E um princípio, na maioria desses cursos de venda, é definir ou conseguir identificar de forma clara qual é o perfil do seu consumidor. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso com vocês, na ideia de percepção, né, das oscilações de humor e tal. Então, assim, você tem que saber bem quem é o perfil do seu consumidor. Então, você começa a traçar o perfil do consumidor. O cliente chato, o cliente arrogante, o cliente sabichão, o cliente perguntador, o cliente bonzinho. Então, você começa a definir perfis de clientes. E aí, a lógica desse processo de definição de perfis de clientes é o seguinte: a partir do momento que eu reconheço quem é o meu agente de interação, a partir do momento que eu reconheço quem é a pessoa com quem eu estou falando, eu consigo, de forma mais clara, mais objetiva, me colocar no lugar dele. Então, grande parte desses treinamentos mostra a vocês o seguinte: olha, se você estiver interagindo com um cliente chato, é um cliente que quer isso, quer isso, quer isso, quer aquilo outro. Que vai lhe responder assim, lhe responder assado, falar com você assim, falar com você assado. Como você deve se comportar? Quando estiver interagindo com um cliente chato, fale com ele dessa forma, trate ele desse jeito, pergunte tal coisa, demonstre interesse ou não demonstre interesse, seja afetuoso ou seja frio, sei lá. O curso normalmente lhe diz o que fazer em cada situação. Não que isso seja necessariamente ruim. Eu acho que é importante as pessoas que lidam com clientes, que lidam com consumidores de serviço, saber que eles têm que ter a flexibilidade de adaptar o seu processo de prestação de serviços ao perfil de cada cliente. Então, eu, por exemplo, eu trato cada turma de uma forma diferente. O tratamento que eu ofereço a vocês não é necessariamente o mesmo tratamento que eu dou para a turma do 8º período, que é outra turma que estuda comigo, ou a turma do curso de RH, que é outra turma que estuda comigo. Não, eu trato cada turma diferente, porque eu entendo que cada turma é composto por pessoas diferentes. Da mesma forma que dentro da turma eu posso tratar vocês, lógico, com muita sutileza, de forma um pouco mais diferente. Então, por exemplo, Paloma, eu brinco bastante com Paloma porque ela me permite isso. Então, é uma pessoa que eu me sinto à vontade para brincar. Já certamente outras pessoas na turma já não brinco tanto, porque eu respeito a seriedade da pessoa, eu respeito a distância que a pessoa prefere manter. Então, você tem que ter um sentimento de como lidar e como tratar. Mas não significa que toda vez que eu for encontrar com Paloma, por exemplo, eu vou brincar com ela. Vão ter situações que ela pode não estar afim de brincadeira. E vice-versa. Pode ter alguém, sei lá, que eu nunca brinquei, no dia chega e diz excelente humor na sala e tira uma brincadeira comigo. Não vai ser por isso que eu vou dar um fora na pessoa. Eu vou brincar com ela também. Então, assim, empatia é muito mais você entender como está o outro lado, quem é aquela pessoa e como você pode se colocar no lugar dela. E aí, a maioria está dizendo o seguinte: isso é complicado, principalmente quando nos deparamos com um cliente arrogante. É bem complicado, Maíra. Então, assim, você se colocar no lugar da pessoa e você entender a necessidade da pessoa é um desafio extremamente complexo.
E que muitas vezes você só consegue ter uma certa eficiência nisso quando você tem experiência no que você está fazendo. Então, se você acumula uma bagagem de experiência, se você é uma pessoa com mais rodagem, você consegue sair de situações um pouco mais complicadas. Você aprende a ter jogo de cintura para contornar clientes arrogantes ou clientes enxeridos ou clientes chatos. Você termina aprendendo a se virar nesse tipo de situação. Pessoas com menos experiência terminam sofrendo um pouco mais. Isso, percebam, está além do processo de qualificação. Não é uma questão de qualificação. Eu posso dar 10 cursos de formação aqui para vocês sobre venda, e aí, quando eu terminar de dar os 10 cursos, Rafaela e Kathleen vão ter comportamentos totalmente diferentes em relação a esses cursos. Isso porque cada uma delas tem um perfil diferente. Talvez Kathleen consiga se colocar mais no lado da pessoa, é mais extrovertida, ela consegue entender um pouco mais a pessoa e contornar outras situações. Rafaela pode ser uma pessoa mais tímida e talvez tenha mais dificuldade de, sei lá, se virar nos 30 quando se sentir pressionada ou quando se sentir acuada pelo seu consumidor. Então, o processo de prática da empatia é algo que vem com a experiência. Você tem que buscar entender o seu prestador de serviço a partir do seu consumidor. Então, você atende, na maioria das vezes, que tipo de cliente? São pessoas mais exigentes ou são pessoas mais populares? Porque se você atender, na maioria das vezes, pessoas mais populares, talvez você precise de prestadores de serviços que consigam lidar com pessoas mais populares. Agora, se você tem um público que são pessoas mais sofisticadas, pessoas mais... Então, você tem que ter um prestador de serviço que consiga lidar com esse perfil de cliente. Isso faz parte da lógica da empatia. Tá? E muitas vezes isso está muito dentro de uma experiência de vida. Você tem que ter pessoas que tenham experiência com aquilo que você está trabalhando. Por isso que se fala muito a ideia do... A gente vai falar sobre isso no próximo semestre, que é a ideia do endomarketing, né? A questão de você vender a ideia do seu produto para o seu próprio cliente. É muito mais fácil, quando você faz parte daquele contexto, daquela realidade, você interagir com aquele perfil de consumidor. Então, sei lá, se Efraim é uma pessoa que gosta muito de carros e vive com carros e não sei o que e tal, ele vai ser uma pessoa que talvez tenha mais facilidade para trabalhar no negócio, na linha automobilística, porque ele vai conseguir conversar com as pessoas que na hora que querem consumir um carro e conseguir falar com essas pessoas a mesma língua, porque tem os mesmos interesses, tem os mesmos gostos e consegue tratar com essa pessoa com mais naturalidade. É diferente, por exemplo, se eu chegasse e botasse Luana para trabalhar com carro e Luana, de repente, não entender nada daquilo. Então, fazer parte daquele ambiente, viver aquele serviço, é uma das formas que certamente vai facilitar você ter maior empatia, você entender mais as necessidades daquele consumidor. Tá? Por fim, e não menos importante, a quinta dimensão está associada a fatores tangíveis. Então, eu tenho que pensar quais são os elementos tangíveis, e a gente falou sobre isso na aula passada, de ambiente, de móveis, de decoração, de tal, que precisam fazer parte da minha experiência que o consumidor vai analisar. Então, eu citei, né, se você chega num restaurante japonês e está tocando forró, tem alguma coisa errada. Eu chego no restaurante lá e a mesa está toda suja com pratos do último cliente. Isso é algo errado. Né? Vocês chegam na sala de aula e a sala de aula está bagunçada, as cadeiras tudo jogadas de qualquer jeito, quadro sujo, a sala com sujeira. Tudo isso vai dar impressão negativa. Então, eu tenho que conseguir mapear quais são os encontros de serviço que vão depender dos elementos tangíveis e como os clientes vão analisar esses encontros. Beleza? Dúvidas? Hoje foi rapidinho. Como eu disse a vocês, eu vou fazer 2 sessões só. A gente poderia fazer até uma terceira sessão para falar mais, para tirar dúvidas, enfim. Mas eu estou cansado, eu acho que vocês também. E eu vou me dar essa folguinha, a gente vai terminar um pouquinho antes hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, a gente vai seguir conversando. Eu vou jogar o material, vou postar o material para vocês essa semana, posto os vídeos da aula de hoje e já coloco o material para vocês dos exercícios que a gente vai encerrar, tá? Semana que vem a gente já vai ter a apresentação do trabalho, então quero ver vocês todos bonitos, ou o máximo possível, né? Que milagre não se faz, mas pelo menos arrumadinhos
para aparecer nas filmagens da gente para fazer a apresentação do trabalho. Beleza? Moisés, eu mando a orientação do trabalho